Olá, tudo bem? A gente está de volta aí com o programa sobre a China e o Confúcio, né? E hoje nós vamos falar da questão do controle social, o mecanismo, né? Do confucionismo como mecanismo de controle de sociedade, que é algo que a sociedade, de certa forma, aqui no Ocidente desconfia, mas que lá dentro da China é visto de uma forma, não exatamente um controle, mas uma expectativa de você ter uma resposta de uma sociedade mais orgânica. Pelo menos essa é a ideia que eles querem passar. Se é um outro tipo de controle, eu acredito que em boa parte seja também, porque é um país muito cheio de estatismos, né? Ou seja, de presença do Estado na economia, na justiça, no dia a dia, aquelas ideias, a ideia do Confúcio mesmo, de você ser um bom cidadão, um bom governante. Então eu acho que o controle do Estado ele acaba sendo tão amplo que realmente o confucionismo, ele, embora seja uma filosofia, ele funciona de certa forma como uma ferramenta. Mas eu não acho que a função precípua do resgate do confucionismo dessas últimas décadas aí seja exatamente essa ferramenta de controle explicitamente social. Acredito que em cima desse controle, desse establishment social, existe a justiça e as políticas públicas, né? que mantém essa sociedade azeitada, uma sociedade estimulada, uma sociedade com capacidade de realizações e de comportamento adequado socialmente, visto que eles são 1,5 bilhão de habitantes. Então, o confucionismo como ferramenta de controle da sociedade preservando justiça social e políticas públicas é uma leitura ocidental como controle, mas é uma leitura chinesa como autocompreensão, né? Então o confucionismo ocupa uma posição singular na história das ideias políticas. Por quê? Diferentemente dos sistemas religiosos de uma maneira geral, que são centrados na salvação individual ou de teorias políticas modernas fundadas em contratos e direitos, o confucionismo emerge como uma ética relacional que pretende ordenar a vida social a partir da formação moral do indivíduo. Desde Confúcio, a tradição confucionista foi simultaneamente uma filosofia moral, pedagogia política, matriz institucional do Estado chinês. Então já era assim, foi abandonado na época de Mao e tal, mas o resgate trouxe essa ideia, né? Ao longo de mais de 2 milênios, especialmente sob a dinastia Han, tornou-se a espinha dorsal da burocracia imperial, influenciando os exames públicos, os critérios de mérito e a própria noção de governabilidade. No Ocidente, entretanto, o confucionismo tem sido frequentemente lido sob o prisma do controle, o controle das paixões, o controle da sociedade, o controle do dissenso. Para alguns intérpretes aqui no Ocidente, ele teria servido apenas como tecnologia simbólica de legitimação do poder centralizado, reforçando hierarquias, naturalizando desigualdades. Essa é a visão que o Ocidente tem lá de dentro. É uma visão até que o Ocidente quer ter, porque a China está tendo muitos sucessos, né? Então, e alguns dos sucessos dela são exatamente vencer-nos, retirar o Ocidente da jogada, né? Mostrar que está mais à frente, que organiza melhor suas coisas, que controla melhor suas governanças, que dá a volta por cima, que chega a seus parâmetros, que contorna os seus problemas e supera as suas dificuldades. Então isso eu acho que causa um certo espanto, em alguns momentos inveja, mas o temor de que a hegemonia saia do Ocidente e vá para o Oriente. E isso é um risco realmente que nós estamos correndo. Não sei se a China pretende ser hegemonista, mas de qualquer forma, ainda que ela não queira estar na hegemonia, ela estará na condição de estar melhor que o Ocidente se ela continuar trabalhando como está trabalhando. Então, essa ideia de que tudo é muito controlado e tal, e esse pejo que coloca sobre essa questão do controle, é em boa parte o medo ocidental da competência e da capacidade do Oriente, da China especificamente. Agora, alguns outros analistas veem neste modelo alternativo um modelo de organização social razoável, baseado na responsabilidade moral do governante, na meritocracia administrativa e na harmonia como princípio regulador. Em boa parte,
o centro do partido pensa assim: o quanto o partido usa isso para controlar a sociedade, eu não tenho meios de aferir, porque todas as respostas aqui vêm com interpretações, ora do Ocidente, ora do Oriente, sempre batizadas das suas vontades, das suas ideologias. Eu creio, tenho para mim que uma boa parte é controle, sim, por ser uma sociedade muito combatida, e principalmente por ela estar sendo premiada com o sucesso dos seus esforços. Mas, por outro lado, acho também que o Ocidente quer muito que ela se dê mal, então vai sempre jogar pedra, sempre jogar barro, sempre diminuir o sucesso. Bom, o debate contemporâneo, sobretudo à luz da experiência política da República Popular da China, reacende a pergunta: o confucionismo tem sido instrumento de controle ou justiça social? A resposta exige nuances. Não é só uma coisa ou só outra. O confucionismo não nasce como teoria autoritária, não lá no passado, mas como proposta de regeneração moral diante de caos políticos nos períodos das primaveras e outonos, que era um momento em que vários reinos lá dentro da China brigavam entre si, viviam em guerras, até que se estabeleceu um sistema de governança global, global no caso de toda a China. E então acabou-se essas primaveras e outonos, de repente tudo caía, de repente tudo melhorava, de repente tudo caía, acabou esse vai e vem. A ênfase recai sobre virtudes como o Ren, que é a humanidade, Li, que é o rito, decoro, Yi, que é justiça, Xiao, que é a piedade filial. O controle nesse contexto é primordialmente coercitivo. Ele é um controle a partir da ética, essa é a pretensão, ainda que alguns poderiam se sentir coagidos. Trata-se de formar sujeitos capazes de autocontenção dos seus instintos, respeito às hierarquias legítimas, não são quaisquer hierarquias impostas, e compromisso com o bem da coletividade. Ao contrário da tradição legalista chinesa associada a Han Fei, que defendia lá leis rígidas e punições severas, que nós já tivemos a oportunidade de falar, quando nós comparamos Han Fei com Lao Tse e com Confúcio, o confucionismo aposta no exemplo moral do governante. O ideal é que o soberano governe por virtude, não por medo. O controle social decorre da internalização das normas e não da vigilância permanente. Em termos modernos, poderíamos falar em governabilidade ética. O indivíduo regula a si próprio porque conhece a legitimidade do ordenamento, reconhece. A visão ocidental, especificamente após Thomas Hobbes, parte da ideia de que o Estado surge para conter a violência natural dos homens. Então esse controle é jurídico, mas também é coercitivo, o beneplácito da violência do Estado. A autoridade nasce do contrato da necessidade de segurança. Já no confucionismo, a ordem precede o contrato. A ordem precede o contrato. Ela é orgânica, familiar, ela é gradual. A sociedade é pensada como uma ampliação da família. O governante ideal age como o pai moral da comunidade política, sem excessos ou sem se confundir com a paternidade ou com paternalismos, mas a figura de um pai moral, né, que eles entendem como sendo algo razoável. Para críticos ocidentais influenciados por Michel Foucault, essa interiorização das normas pode ser vista como forma sofisticada de um controle internalizado. Não há necessidade de repressão ostensiva quando o próprio indivíduo reproduz espontaneamente a partir de si mesmo a ordem. A disciplina torna-se cultural, ritualizada e naturalizada. Essa é uma crítica que Foucault, por exemplo, faria, mas nós não sabemos se eles sentem dessa forma, ou se isso se processa assim exatamente. Hierarquia e harmonia, dominação ou estabilidade. Um dos pontos mais controversos é a estrutura hierárquica do pensamento confucionista. As 5 relações: governante e súdito, pai, filho, marido, esposa, irmão mais velho, irmão mais novo, amigo e amiga, organizam a sociedade em vínculos assimétricos. O dever sempre precede o direito, mas o direito reconhece o dever. A harmonia é obtida quando cada parte cumpre o seu papel na coletividade. Então, sob uma lente liberal ocidental, essa ênfase na hierarquia é interpretada como legitimação da desigualdade ou de um comando ou de uma elite governante. Isso não é assim para eles, porque eles não elegem uma elite. O governante ele só chega governando depois de muitas provas e ele não tem privilégios, não dentro do Estado. A modernidade política europeia, sobretudo após John Locke e Jean-Jacques Rousseau, associa justiça à igualdade formal e à soberania popular. O confucionismo ele não pensa assim, ele associa justiça à adequação funcional. Cada um deve agir conforme a sua posição e responsabilidade. Isso pode se raciocinar em termos de estamentos
em que as pessoas não se modifiquem lá na frente, o que não é verdade, porque existe mobilidade. Contudo, a tradição confucionista sustenta que a hierarquia é bilateralmente obrigacional. O governante não apenas manda, ele deve ser virtuoso, benevolente e justo, e ele pode sair de lá se não for assim. Caso falhe moralmente, ele perde o mandato, tal mandato do céu. Há, portanto, uma lógica de responsabilização ética, ainda que não institucionalizada, nos moldes das eleições periódicas. O controle social opera em ambas as direções. Súditos devem lealdade, sim, mas governantes devem retidão, portanto, lealdade de caráter. Confucionismo e burocracia meritocrática. O aspecto frequentemente elogiado, inclusive por estudiosos ocidentais contemporâneos, é a meritocracia confucionista. A partir da dinastia Han, os sistemas de exames imperiais selecionavam funcionários com base no conhecimento clássico e na sua formação moral. Isso criou uma elite letrada, relativamente aberta à mobilidade social, ao menos em comparação com aristocracias hereditárias europeias. Por isso que os europeus não acreditam naquilo, porque eles têm um pensamento viciado, e lá não é assim. Nesse sentido, o confucionismo funcionou como ferramenta de justiça social relativa. A ascensão não dependia apenas de linhagem, tipo nobreza, mas de estudo e virtude, conhecimento e virtude. Evidentemente havia limitações: gênero, acesso desigual à educação, barreiras regionais, mas o princípio meritocrático moldou a ideia de que o Estado deve ser administrado por pessoas moralmente qualificadas. Na leitura chinesa contemporânea, essa herança é frequentemente evocada com base no cultural para um Estado forte, tecnocrático e planejador. Políticas públicas são justificadas não apenas por eficiência econômica, mas por responsabilidade moral com a coletividade. O planejamento de longo prazo, típico da experiência chinesa recente, é frequentemente associado a essa tradição de governança virtuosa. O que seria o indivíduo e direitos, o contraditório ocidental? A crítica ocidental mais recorrente sustenta que o confucionismo privilegia o coletivo em detrimento do indivíduo, o que é um fator primordial da existência do seu pensamento. Eu penso assim, eu vejo assim. Então essa crítica ela é uma crítica que não cabe, porque se você não gosta de conviver com o ideal da coletividade a priori, ou com mais base na sociedade, ou com mais grau, a sociedade oriental gosta. Então a ênfase na harmonia pode sufocar o dissenso, e isso é um pensamento ocidental. Mas o dissenso lá existe, só que ele é discutido. A prioridade do dever sobre o direito pode viabilizar reivindicações individuais, não, porque existem assembleias em que as pessoas fazem reivindicações não necessariamente individuais, mas de indivíduos, vários deles juntos, que têm o mesmo foco com relação à questão dos mandos do poder. Então, lá não é uma sociedade individualizada, é uma sociedade que em todos os momentos a discussão é coletiva, ainda que incomodando indivíduos. Esses indivíduos, se eles formam uma outra coletividade, ela tem direito à discussão. Em democracias liberais como as nossas, a justiça social é pensada em termos de garantias jurídicas, liberdade de expressão e pluralismo político. Lá existe o pluralismo político, só que existe um centro de comando técnico. A tradição confucionista, por sua vez, tende a conceber conflito como desarmonia, a ser superada na coletividade, não como motor legítimo da política. Essa diferença gera tensões interpretativas da nossa parte. Para alguns teóricos do lado de cá, os liberais, a ausência de uma forte tradição de direitos subjetivos na China histórica teria contribuído para a persistência de regimes centralizados, o que para eles é uma benéfica, o que para nós nos contraria. Entretanto, não existe só uma maneira de você chegar ao sucesso, né? Entretanto, estudiosos chineses argumentam que o foco em direitos individuais pode produzir fragmentação social, enfraquecimento de sentido comunitário. O confucionismo ofereceria uma alternativa civilizacional. Em vez de indivíduos isolados competindo por garantias, teríamos os sujeitos inseridos em redes de responsabilidades recíprocas, até porque lá sempre foi populoso. E atualmente, mais do que nunca, lá tem 1,5 bilhão de habitantes. Políticas públicas. No século XXI, observa-se que uma valorização simbólica do Confúcio no discurso oficial chinês. Institutos culturais no exterior, currículos escolares, retórica política evocam valores como harmonia, estabilidade, prosperidade compartilhada. Isso levanta a questão-chave.
Trata-se de resgate cultural legítimo ou de instrumentalização ideológica? Eu acho que pode ser as duas coisas, até porque eles gostam de instrumentalizar e regular a ideologia. Do ponto de vista funcional, elementos confucionistas podem influenciar políticas públicas em algumas dimensões, pelo menos 3. Educação moral, ênfase em disciplina, respeito ao esforço coletivo. Planejamento de longo prazo, que é a responsabilidade intergeracional, quer dizer, uma geração sabe que a outra vem planejando e executa. Estabilidade social como bem supremo, prevenção de conflitos internos. Críticos argumentam que essa valorização da estabilidade pode justificar restrições à liberdade civis. Defensores já replicam que a estabilidade é a condição prévia para a redução da pobreza e desenvolvimento econômico e, portanto, ela mantém a liberdade. O debate remete, em última instância, às concepções distintas de justiça social. Quem sabe do que a respeito de justiça social? Distributiva e baseada em direitos ou relacional e baseada em deveres? Né? Justiça social igualmente ou harmonia, igualdade ou harmonia. No pensamento político ocidental contemporâneo, influenciado por John Rawls, justiça social significa organizar instituições de modo que beneficie os menos favorecidos sob princípios universalizáveis. A ênfase recai na estrutura básica da sociedade e na imparcialidade. O confucionismo, ao contrário, ele não parte de uma posição original abstrata, mas de vínculos concretos. A justiça emerge da adequação das relações, um governante justo cuida do povo, um filho justo honra os pais, um administrador justo age com retidão, com lealdade. Não há teoria formal de redistribuição, mas há forte expectativa de benevolência governamental. Historicamente, revoltas camponesas na China frequentemente invocam a corrupção moral do governante como justificativa. Isso revela que o confucionismo não elimina o contraditório interno, ele o formula em termos éticos, não jurídicos. Controle social, coerção ou autocultivo? Bom, talvez a distinção central esteja entre coerção externa e autocultivo interno. O ideal confucionista é o junzi, quer dizer, o homem nobre que aperfeiçoa a si mesmo continuamente, nobreza de caráter. A sociedade ideal seria composta por indivíduos moralmente formados, reduzindo a necessidade de punição. Sob expectativa crítica, isso pode ser visto como forma de conformismo social. A pressão para manter a harmonia pode silenciar vozes dissonantes, mas sob perspectiva chinesa tradicional, trata-se sim da maturidade civilizacional. Conflitos estariam sendo resolvidos pela mediação e pela educação, não pela judicialização excessiva a qualquer hora, a qualquer tempo. Entre a tradição e a modernidade, o confucionismo contemporâneo não é mera repetição de um clássico do passado. Ele dialoga com a economia de mercado, com a tecnologia digital, com a governança global. A questão central, então, permanece. Pode uma tradição fundada na hierarquia moral lá atrás coexistir com demandas modernas por participação política ampla? Alguns pensadores propõem um confucionismo democrático no qual valores de responsabilidade e virtude complementariam instituições representativas. Outros já defendem que a especificidade chinesa não deve ser medida por padrões liberais ocidentais, porque é um outro tipo de civilização que cresceu a seu modo. Conclusão. O confucionismo pode sim funcionar como ferramenta de controle social, mas não apenas no sentido repressivo. Ele estrutura expectativas, ele molda comportamentos, ele legitima autoridades por meio de uma ética relacional profundamente enraizada, ao mesmo tempo oferece fundamentos para uma concepção própria de justiça social, centrada na responsabilidade moral do governante e na harmonia comunitária. A leitura ocidental tende a enfatizar os riscos do autoritarismo e a supressão de direitos individuais. A autocompreensão chinesa já ressalta a estabilidade, o mérito e a responsabilidade coletiva. Essas perspectivas, o confucionismo aparece menos como dogma fixo e mais como tradição dinâmica, capaz de sustentar tanto projetos emancipatórios como estratégias de controle social. A tensão entre controle e justiça, entre hierarquia e benevolência, entre dever e direito, permanece em aberto. Talvez o maior desafio seja reconhecer que diferentes civilizações constroem respostas distintas para as mesmas perguntas, ou a pergunta fundamental: como organizar a vida coletiva de modo estável, justo e duradouro? Bom, então esse aí foi o nosso 4º programa sobre esse mesmo tema. Eu espero que você tenha gostado. Ainda faremos mais um 5º programa para discutirmos questões de crescimento. Muito obrigado pela sua atenção. Até o programa sobre o crescimento da China e sobre o confucionismo dentro dessa ideia do crescimento. E muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu like, deixe
sua curtida, né, o seu like, deixa o seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa Pontuando, com a quinta parte dessa ideia aqui dos nossos estudos. Muito obrigado e até lá.